noite, igreja. É uma alegria e uma responsabilidade, porque eu tenho aqui dois professores de teologia, o professor Rogério e o professor Andrei. O professor Rogério foi meu professor no semestre passado, e sempre quando alguém pergunta, você é seminarista? Eu falo, eu sou seminarista sim, eu sou seminarista lá na IBAGE, com maior alegria, porque realmente eu já me sinto em casa. Eu, Renata, minha esposa, nós fomos abraçados aqui na IBAGE como nenhum outro lugar nós somos abraçados. E nós nascemos em lar cristão, crescemos em igreja batista, mas aqui a IBAGE ela tem um diferencial, que é abraçar aqueles que vêm. Isso nos motivou e nós já nos sentimos já no corpo, dentro do corpo. E louvamos ao Senhor. E quando o pastor me desafiou a falar no culto de missões mundiais, de abertura, professor, eu sou um aluno ainda, estou aprendendo, né? A gente sempre está aprendendo, né? A palavra do Senhor, quanto mais a gente lê, mais a gente se aprofunda, a gente é um eterno aluno. Eu aceitei o desafio, e nessa noite nós vamos falar sobre o nosso tema, no poder do Espírito. Nossas igrejas batistas no Brasil estão, nesse momento, também pregando sobre esse tema. Eu achei importante também nós falarmos um pouquinho sobre o que é estar dentro da vontade do Senhor e no poder do Espírito. Eu vou pedir gentilmente que a igreja se coloque de pé, para que a gente possa estar lendo, todos nós juntos, novamente, né? Esse é a divisa, né? Não sei se o João vai colocar ali no painel. A nossa divisa, que é uma divisa tão importante, né? Atos, alguns teólogos dizem que Atos é a dobradiça, né, do Novo Testamento, né? Nós temos os Evangelhos, depois vem Atos para dar continuidade, né, ao ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler todos juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas aqui eu queria, nesse versículo, ler, ir além. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Sobradinho, como em todo o Distrito Federal, no Brasil e até os confins da terra. Vamos estar sentados. Nessa noite, Deus, Ele nos convoca a um ato de obediência. Nós batistas, nós temos os nossos meses de missões mundiais, de missões nacionais, mas missões é o coração da igreja. Missões deve ser, na verdade, o trabalho constante da igreja. Por isso que eu quis colocar ali, né, na nossa divisa, tanto em Jerusalém. Jerusalém porque foi aonde Jesus foi ao Calvário, foi onde Jesus ressuscitou, e onde Jesus, reunido ali com seus apóstolos, com seus discípulos, ele iniciou uma linda jornada, uma jornada que transformou a vida de gerações. E depois de alguns séculos, nós estamos aqui para propagar a palavra do Senhor. E nós estamos num local estratégico, Sobradinho. Sobradinho é um local onde Deus escolheu para que aqui neste local fosse levantada uma igreja. E aqui existe um povo que está pronto, preparado para poder fazer a obra do Senhor. De acordo com a organização Aliança para os Não Alcançados, 40% da população mundial ainda não tiveram a oportunidade de aprender sobre o Evangelho. São cerca de 3,2 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo que ainda não ouviram as boas novas de Jesus Cristo. Eu sempre costumo dizer, né, e nesses anos de caminhada em missões, eu sempre digo que missões, existem sim missões mundiais, mas existem também missões nacionais. E para que as missões mundiais possam acontecer, missões nacionais precisam acontecer. Nós, batistas, somos frutos de missões nacionais.
As missões que foram feitas lá nos Estados Unidos, há um século atrás, um século e pouco atrás, americanos começaram a vir para o Brasil, seminaristas, começaram a implantar escolas teológicas para que pudéssemos hoje estarmos aqui. Então, nós somos frutos, sim, de missões mundiais, mas também nós somos frutos de missões nacionais, porque muitos missionários vieram para o Distrito Federal e implantaram igreja, e nós hoje estamos aqui, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós temos vivido hoje, irmãos, tempos difíceis. E quando nós falamos de missões mundiais, nós temos acesso a tantas informações, temos acesso às informações da nossa própria junta, da nossa própria agenda de missões mundiais, da dificuldade do que é fazer missões fora, né? E cada vez piora mais. Lembro-me que em 2014 eu fiz minha primeira viagem missionária para a Bolívia, fazer um treinamento missionário lá, incluindo hospitais, incluindo presídios. E, num determinado momento, num dia que nós iríamos sair da nossa base missionária para fazermos missões, a Polícia Nacional Boliviana encostou a viatura na frente da base e falou: olha, ninguém hoje vai sair. Todo mundo vai ficar hoje o dia inteiro, porque naquele dia era dia de eleições na Bolívia. E nós ficamos ali o dia inteiro em oração, mas o carro da polícia próximo. Num outro domingo, estávamos numa igreja local, fazendo trabalho de missões com crianças, e no final do culto, passou uma viatura da polícia e recolheu a quantia do dízimo daquela noite. Então, são dificuldades que, às vezes, a gente, aqui no Brasil, não consegue ver, porque, às vezes, a nossa prioridade não é saber o que nossos irmãos estão passando fora do Brasil. E esses tempos, eles foram preditos por Paulo. Paulo, aos Timóteos, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, quer dizer, vaidosos, orgulhosos, são arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, aquele que não tem feição, aquele que é desafeto, que toma como inimigo, são implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, quer dizer, presunçoso, arrogante, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus. Hoje nós vivemos um momento em que se tenta desconstruir a nossa teologia bíblica. Eu achei muito interessante, a nossa irmã Érica pregou na semana passada sobre Escola Bíblica Dominical, a EBD. E me tocou porque, na verdade, quando a gente deixa de estar na casa do Senhor, deixa de estar na EBD, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Nós temos tempo para tudo, nós temos tempo para trabalhar, temos tempos para lazer, temos tempo para estar com a família, e muitas das vezes a gente não prioriza o que é o mais importante na nossa vida, que é estar na casa do Senhor. Às vezes, quando vem essa questão, eu peço: Senhor, eu não quero dar desculpa. Eu não fui porque eu estou cansado, eu não fui... Porque eu quero priorizar a obra do Senhor. E hoje em dia, nos tempos atuais, está tão difícil, é tão difícil a gente priorizar, a gente abrir mão, talvez, do nosso conforto, talvez do nosso lazer. E para que a gente possa cumprir o ID, para que a gente possa defender teologicamente a palavra do Senhor, né? A igreja ela precisa buscar algumas ferramentas para que a gente possa dar continuidade ao nosso trabalho, ao trabalho do Senhor. A primeira ferramenta que a igreja precisa buscar capacitação. Para que a gente possa fazer a obra do Senhor, e a começar por Sobradinho, e hoje na nossa EBD, professor e pastor Rogério foi muito feliz ao falar sobre a questão da capacitação, de nos capacitarmos. O pastor Andrei
também, o professor Andrei também falou sobre a doutrina, a sã doutrina, em João 14, 26, Jesus afirma que o Espírito Santo ensinará e dará capacitação. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará, vos capacitará todas as coisas e vos fará lembrar que tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo Consolador, ele tem dado capacidade a nós. Mas para que a gente possa se capacitar, temos que estar aqui na igreja. Temos que estar buscando a sã doutrina. Precisamos estar preparados, nos prepararmos cada vez mais, porque com a evolução da tecnologia, às vezes até parece que é muito fácil a gente abrir um estudo ou buscar um estudo, mas é muito gostoso estarmos aqui na igreja, sentados, debatermos a palavra do Senhor, de buscarmos a sã doutrina. O grande perigo da tecnologia é que ela nos traz facilidade, mas também ela traz coisas absurdas que são compartilhadas, né? Na nossa faculdade lá de teologia, nós conversamos muito, né, com os nossos colegas, futuros pastores, futuros ministros, futuros missionários, e um colega falou: Felipe, a grande dificuldade que nós temos hoje é de, no domingo, pregarmos a palavra de Deus, estudarmos, buscarmos a sã doutrina, e durante a semana as pessoas vão procurar no YouTube, e são alimentadas por doutrinas que passam longe da verdadeira doutrina. O Espírito Santo, ele revela as oportunidades de estratégia quando nós estamos capacitados. Quem fala por nós, quem capacita, quem fala somos nós, quem capacita é o Espírito Santo, no seu grande poder. É no poder do Espírito, no poder do Espírito. Deus nos capacita através do seu poder, do poder do Espírito Santo. A segunda ferramenta, e que a gente precisa buscar muito do Senhor, é o direcionamento. Lembro-me de um jovem que, há alguns anos atrás, num culto de missões mundiais, ele ouvia a mensagem, um missionário que estava na China, passando o relatório. Ele utilizava a engenharia química de purificação de água para poder fazer evangelismo. E China, nós sabemos que é um dos países que está no topo da perseguição. Você não pode ter Bíblia, você não pode se reunir, né? O controle estatal na China é muito forte. Eu lembro-me que esse jovem, ele, tomado pelo Espírito, ele ficou o culto inteiro procurando, esperando a mensagem acabar, para ele poder ir à frente, poder entregar sua vida e poder ser um missionário. E esse jovem, acabando a mensagem, o missionário fez o apelo, esse jovem correu lá para frente, se ajoelhou, e num dado momento ele abriu os olhos, e ele olhou para a esquerda e para a direita, não tinha ninguém do lado dele. Ele estava unicamente ali de joelhos. E naquele momento ele orou e perguntou: Senhor, o que fazer e como fazer? O Espírito Santo, ele deu o direcionamento para esse jovem, como o Espírito Santo também, ele deu o direcionamento lá atrás. Aqui mesmo em Atos 1:8, Jesus indica a direção a ser seguido pelos seus discípulos. Ele mostra a direção que eles precisam seguir para levar as boas novas. Hoje o Espírito Santo direciona a Igreja Batista Geração Eleita, dizendo: e sereis minhas testemunhas, tanto em Sobradinho, como em todo o Distrito Federal e Brasil, até os confins da terra. Nesse momento, Deus nos mostra a direção. Nós temos aqui um local maravilhoso para evangelizar. Nós temos um local maravilhoso para fazermos os trabalhos, para ter estratégias. Hoje, na IBD também, na classe de liderança, pastor Rogério, nossa irmã Camila, a nossa irmã Camila apresentou um projeto de podermos trazer a comunidade para dentro da igreja. Nós precisamos trazer a comunidade para dentro da igreja. Nós precisamos ir, mas também nós precisamos trazer. Porque todos nós, quando chegamos aqui, alguns anos atrás, décadas atrás, e nós, novos, chegamos na igreja, nós nos sentimos acolhidos. E é muito bom chegar no lugar e ser acolhido.
Certamente todos nós tivemos uma experiência de chegar em algum lugar, até mesmo em igreja. Infelizmente, isso é uma constância muito grande no nosso meio, de chegarmos na igreja, sentar e sequer alguém chegar e cumprimentar ou identificar que é visitante. Graças a Deus, essa igreja, ela não só identifica, mas a igreja inteira, no momento de abraço, de oração, levanta e vai te dar um abraço. Sobradinho precisa disso. Sobradinho precisa ser abraçado. O Distrito Federal precisa ser abraçado. Tem muitas igrejas que está pregando muita emoção. Nós pregamos Bíblia, teologia bíblia. E essa teologia bíblia, ela tem libertado, ela tem salvado. Então, nós precisamos de capacitação para responder às demandas que chegam a nós, principalmente aqui na igreja. Nós precisamos de direcionamento. O Espírito Santo é que direciona. Nós precisamos ter convicção. Convicção. Uma igreja convicta é uma igreja missionária. Se a igreja tem certeza da palavra da salvação em Cristo Jesus, ela será obediente. A convicção é uma virtude que deve estar presente na vida de todo cristão. A primeira convicção a ser adquirida é a convicção da fé. Paulo, aos Hebreus, diz, 11, versículo 1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Em Romanos, Paulo diz, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé é a certeza, a convicção, só é gerada através da pregação da palavra de Deus. O principal vetor da fé da igreja é a pregação do Evangelho através do poder do Espírito. Só quem nos ratifica, né, a nossa convicção, que confirma a nossa fé, é o poder do Espírito Santo. Pode estar aqui o principal pregador, pode estar aqui aquele pregador que arrasta multidões, mas se o poder do Espírito Santo, esse mesmo poder que foi dito por Jesus, que estaria com os discípulos, se ele não estiver aqui, em vão é a nossa pregação. A nossa pregação precisa ser convicta. A igreja de Cristo precisa ter convicção de que só Jesus salva, em algum momento ele vai voltar. O pastor sempre costuma dizer, né? Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco. Se for agora, vai ser bênção demais, porque a gente vai estar aqui, a gente já depois desse momento emocionante da homenagem à nossa irmã, dos louvores, a gente já vai para a glória de Deus, né? E vai encontrar o restante dos nossos lá. Outra ferramenta muito importante na igreja, que nós precisamos ter, é o fortalecimento e encorajamento. Nesses dias atuais, está sendo muito difícil de você permanecer na fé. Está sendo muito difícil porque nós somos bombardeados todos os dias. A gente abre a internet, liga a televisão, vai para o trabalho, e nós somos bombardeados. Se não for no poder do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. E glórias a Deus, porque temos o Espírito Santo a nos socorrer. Quantas vezes, quando a gente está naquele momento de dificuldade, e a gente não sabe o que a gente vai fazer, e a gente na hora, Senhor, em nome de Jesus, envia os teus anjos, teu Espírito Santo esteja me conduzindo as minhas palavras, conduzindo os meus atos. Nós temos que ser dependentes total desse Espírito Santo. Nós temos que depender totalmente dele. Foi interessante que aqui na nossa EBD começamos a tratar sobre datas, né, pastor? O pastor sabiamente, vamos ver o que Deus quer, qual a data que Deus quer? Às vezes a gente fica muito preocupado em tentar resolver aquilo que Deus vai resolver. Então, irmãos, nós precisamos ser fortes, precisamos ser corajosos. Falar de Deus, você precisa ser forte, corajoso. Para falar no poder do Espírito Santo, você precisa ter coragem, mas você também precisa ter capacitação, você precisa ter direcionamento e você precisa ter convicção daquilo que você está falando. Porque se você não tiver essas ferramentas, se você não exercer essas ferramentas no poder do Espírito, como os discípulos saíram dali de Jerusalém, e é interessante, é fantástico, ontem a nossa irmã Érica, ela falou
uma coisa muito interessante. Nossa, imagina o Jesus caminhando no caminho de Emaús, os discípulos ali do lado, e não sabendo que era Jesus, mas depois descobriram que era Jesus. Você imagina quando você estiver pregando, você estiver aqui em Sobradinho, ou no hospital, ou no lar de idosos, você está pregando, você está falando, está orando, e o Espírito Santo está do seu lado. E pelos olhos espirituais, você vai saber que o Espírito Santo de Deus está ali. Ah, Felipe, eu não sei orar, eu não sei pregar. O Espírito Santo vai te dar capacidade. O Espírito Santo vai te direcionar para dizer aquilo que você precisa falar. Mas para isso, irmãos, nós precisamos voltar lá atrás, precisamos buscar capacitação. Capacitação, sim, a teologia é muito importante, a doutrina é muito importante, os livros, mas o mais importante na nossa vida, primeiro, é o Espírito Santo que vai atuar na nossa vida através da Bíblia. Por isso que hoje é tão difícil de encontrar igrejas que preguem a sã doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina bíblica. Você vai encontrar muitas doutrinas aí. Hoje existe uma adaptação da teologia ao pecado, existe uma adaptação da Bíblia ao pecado. Já tem Bíblias que já estão sendo retirados alguns trechos, e você não pode refutar, porque se você refutar, vai ter um grande problema. Nós iniciamos essa mensagem falando sobre o que Paulo predizeu, foi predito por Paulo lá atrás. Paulo, como tantos outros discípulos, tantos outros apóstolos, foram corajosos. Eles perseveraram no Espírito Santo e venceram. E hoje o Evangelho, ele conseguiu romper barreiras, não por Paulo ser letrado, por Lucas, mas ele conseguiu romper barreiras porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo estava sobre eles, estava sobre o seu trabalho. E hoje nós fomos alcançados pelo Espírito Santo porque fomos alcançados pela palavra porque o poder do Espírito Santo, ele esteve presente em nossas vidas e está tendo até agora. Nessa abertura do mês de missões mundiais, nós precisamos buscar do Senhor esse entendimento, sensibilidade espiritual e dar liberalidade para que o Espírito Santo atue em nossos corações, atue em nossas mentes, e que a gente possa, nesse ano de 2024, sermos luz. Essa igreja já é luz, mas nós precisamos ser mais, precisamos avançar, precisamos ocupar os espaços que estão para ser ocupados. Eu sempre costumo dizer, né, nos lugares que nós entregamos a mensagem, ou pregamos, eu tenho um sonho de ver essa igreja cheia. E o meu sonho eu quero ver essa igreja cheia do poder de Deus, do Espírito Santo, mas também cheia de pessoas buscando ao Senhor, em espírito e em verdade. E nós estamos aqui com isso, essa missão. Eu peço a Deus, Senhor, tira de mim o comodismo, tira de mim o mundanismo que às vezes tenta entrar na minha vida, que eu possa ser uma ferramenta. Nós aqui temos uma diversidade de ferramentas, de dons e talentos. Eu fico imaginando, se nós colocarmos nossos dons e talentos para o reino, o que seria de Sobradinho, o que seria do Distrito Federal, do Brasil. E nós precisamos. É mês de missões mundiais, mas as missões mundiais precisam, antes de acontecer, nós precisamos fortalecer a nossa igreja, precisamos fortalecer Sobradinho, porque muitos que estão aqui podem começar um grande trabalho aqui e podem ser direcionados para Deus, para outro lugar. E o trabalho aqui está fortalecido. O fortalecimento da nossa igreja é muito importante. Então, nessa noite, que nós possamos buscar ao Senhor, que a IBAGE possa ser uma igreja que seja cheia do poder do Espírito Santo, para que a gente possa alcançar aquele que não foi alcançado, para que a gente possa fazer do Espírito Santo o baluarte desta igreja e do reino dos céus.